sejam muito bem-vindos à nossa leitura comentada dos Yoga Sutras de Patanjali. Hoje nós vamos continuar, já tiveram alguns episódios, para quem não assistiu ainda, que já foram introdutórios a esse. Hoje nós estamos entrando no capítulo 2, que é a prática, ou também chamado a demonstração. Então, nesse capítulo, nós vamos falar um pouco de como deve ser esse caminho em direção ao yoga, que é a união. Nós estamos falando dessa união da nossa vida com o nosso ser, da nossa consciência com o nosso ser. Então, foi um pouco do que nós tratamos nos capítulos anteriores. Vamos falar como ir até lá, exatamente esse capítulo da prática. Bom, recordando um pouco de alguns conceitos importantes que nós falamos nos capítulos anteriores já, nós comentamos que Citta, que é a nossa consciência, ela se projeta nas coisas. Então significa, ela busca a si mesma nas coisas, ela cria uma relação de desejo, de dependência, aonde busca a felicidade, a realização nas coisas fora de nós. Fica nos objetos, nas relações com as pessoas, na maneira como nos veem, no reconhecimento. Então, busca a si mesma, busca uma forma de se realizar fora. Aí que nós falamos dessa relação que é o desejo. E que, na realidade, o que nós necessitaríamos como seres humanos é simplesmente encontrar nós mesmos, essa fonte mais profunda e mais verdadeira de realização. Então, o que nós queremos é a anulação dos desejos, que não significa anulação da felicidade, muito pelo contrário, significa encontrar a verdadeira e mais profunda felicidade, o nascimento, aí sim, de quem eu sou, o fim da dominação das coisas sobre nós. Isso seria verdadeira liberdade. Então, para chegar a esse yoga, ou seja, a essa união, é uma prática do desapego, desapegar exatamente dessas coisas que têm poder sobre nós. E para isso, então, a prática que se está ensinando é o discernimento. Ou seja, para desapegar de algo, o que nós vamos fazer não é achar que algo não tem valor. É o discernimento, é a capacidade de olhar para cada coisa e dar o valor correto, o valor justo a cada coisa. Daí a ideia de discernimento, de visão, de saber valorizar corretamente cada coisa, cada pessoa, cada experiência da vida, cada tipo de relação. Então, dá o valor correto a isso. É justamente isso que vai tratar o nosso capítulo da prática. O que é esse discernimento e o que é o desenvolvimento desse discernimento? Bom, normalmente nós damos um valor às coisas que elas não têm, enxergamos mal as coisas, projetamos de nós mesmos, como nós já comentamos, nas coisas. Platão, no seu Mito da Caverna, ele nos dá uma imagem muito boa para a gente entender bem esse capítulo, entender bem o que é esse problema quando nós não temos discernimento em relação a algo e o que é esse desenvolvimento já de um pouco de discernimento dentro de nós. Então, ele dá uma imagem muito boa nesse Mito da Caverna, dizendo que dentro da caverna, que é onde todos nós estamos, a única luz que ilumina lá dentro uma pessoa é a luz da fogueira que há dentro da caverna. Esse fogo é o fogo dos nossos interesses, é o fogo das nossas paixões, ou também podemos entender o fogo dos nossos desejos. Significa que a única luz que há lá dentro, a única forma de entender as coisas, olhar para as pessoas, olhar para as coisas, é como elas me interessam. E quando nós fazemos isso, nós não compreendemos a real natureza das coisas e não sabemos também dar o real valor das coisas. Só vemos sombras o tempo todo que são projetadas ali dentro. Essas sombras não são a realidade de cada coisa, são simplesmente projeções. E quando o ser humano sai da caverna, então, ele pode ver as coisas iluminadas pela luz do sol. Ele pode ver as coisas com a sua realidade, como elas realmente são, iluminadas por essa luz que não mostra mais o meu interesse sobre elas, mas que mostra cada coisa como ela é. Essa luz do sol, esse sol, aliás, que está fora da caverna, Platão ele nos explica que é a bondade. A bondade humana é essa luz, que nós podemos também chamar simbolicamente da luz do nosso coração. Essa luz que pode se projetar na vida e ver a realidade, ver as pessoas como elas são,
ver os objetos como eles são, ver as experiências como elas são e, portanto, termos mais discernimento, saber valorizar corretamente cada coisa. Essa luz que eu comentei dentro da caverna, que é a luz das nossas paixões, dos nossos interesses, vocês podem perceber que o mais comum é que a gente olhe a vida a partir disso. Então, por exemplo, se nós conhecemos uma pessoa, olhamos para uma pessoa, o mais comum é que a gente olhe assim, bom, para que ela me interessa? O que ela tem relação com os meus interesses? O que esse tipo de relação pode me beneficiar? É daí que surge o desejo ou a aversão a algo. Quando está contra aquilo que me traz prazer, está contra os meus interesses, a aversão. Quando está dentro dos meus interesses, então, o desejo. Assim, nós nunca conhecemos a verdadeira natureza das pessoas. Não conhecemos o coração delas, como elas são. Para podermos conhecer isso, teríamos que iluminar com a luz do sol. Iluminar com essa luz da bondade que habita dentro do coração do ser humano. O mito da caverna, que é muito conhecido, ele pode ser interpretado numa chave olhando para a sociedade, mas ele também pode ser interpretado numa chave olhando para um indivíduo. Exatamente isso que nós estamos falando. Então, a luz do fogo e a luz do sol estão dentro de nós, as duas. Nós podemos fazer uso das duas formas de luz. Dependendo daquilo que nós projetamos, da luz que nós projetamos para observar a vida, aí é que está a grande chave. Se nós vamos ter um pouco de discernimento ou não. A luz do sol, encontrar essa luz do sol, equivale justamente a olhar para as coisas a partir do nosso ser, a partir de nós mesmos. Daí que surge, então, o discernimento que nós estamos comentando. O nosso capítulo da prática, ele vai tratar essencialmente disso. Por isso que eu estou fazendo essa pequena relação com vocês, para podermos entender melhor. Sempre que falta discernimento, vocês podem imaginar, estamos iluminando a partir do fogo da caverna. E sempre que podemos então sonhar com um pouco de discernimento, olhar para as coisas como elas são, sem as nossas projeções, sem as nossas paixões sobre elas, então estamos falando de sair um pouco da caverna, vislumbrar o que está fora da caverna e ver realmente as coisas iluminadas por esse sol que está dentro de nós, que é a própria ideia que nós estamos chamando do indivíduo, ou seja, aquele que é um só, aquele que conectou com o nosso próprio ser, estabeleceu essa conexão e, portanto, agora pode ver. É o sol, são os raios de sol que chegam até nós. Então vamos comentar também, como no capítulo anterior, alguns sutras, eu vou ler alguns deles e comentar com vocês, para que essa ideia possa ficar cada vez melhor compreendida e cada vez mais integrada. Então vamos começar hoje pelo Sutra número 3. A falta de sabedoria, egoidade, desejo, aversão e pertencimento são as perturbações. Então, o que nos impede de enxergar está dentro de nós, não está fora. É como a gente imaginar que nós tivéssemos uma janela, um vidro entre nós e o mundo. E se esse vidro ele está cheio de sujeiras, de impurezas, que são exatamente esses elementos, quando a gente olha para fora, para as coisas, não conseguimos enxergar com muita clareza, as coisas elas ficam embaçadas, então não conseguimos ter uma visão clara delas. Esse é um ponto muito importante. Quando nós olhamos para a vida e não sabemos, não temos respostas, não sabemos entender corretamente as coisas, as pessoas, os acontecimentos, isso que nos impede de enxergar está dentro. É como se todos esses elementos aqui que estão comentando, a gente vai falar um por um sobre eles, vamos detalhar um pouco mais exatamente nos próximos sutras, para a gente entender bem o que são essas impurezas, o que são essas sujeiras, mas é como a gente imaginar que cada uma delas é uma fogueira dentro da caverna, que nós estávamos comentando. Então é um fogo que se projeta, uma luz que se projeta. E nós começamos a ver as coisas a partir disso. Portanto, nós não conhecemos bem a natureza das coisas exatamente por esses elementos. Por isso que é importante que nesse capítulo da prática a gente vai entendendo sobre cada uma dessas impurezas para que possamos de fato ir exterminando cada uma delas, para que possamos ir trabalhando, limpando cada uma dessas sujeirazinhas no nosso vidro e possamos então ir desenvolvendo uma visão mais clara, com um pouco mais de discernimento para entender a vida, o mundo, as pessoas. 4. A falta de sabedoria é o campo onde crescem as demais perturbações.
quer estejam adormecidas, enfraquecidas, isoladas ou totalmente ativas. A falta de sabedoria, a ignorância, em outras palavras, é a causa de todos os problemas humanos. Platão tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, os problemas humanos, todos, eles têm duas causas. Você pode resumir tudo em apenas duas causas, a ignorância e a loucura. Mas a segunda, a loucura, é consequência da primeira. Ou seja, só tem a ignorância. A ignorância, de fato, é a raiz dos nossos problemas, tanto do ponto de vista individual, quanto do ponto de vista coletivo, como sociedade. Individualmente, essa ignorância, que não tem relação com a falta de estudos técnicos, não é essa ignorância que eu me refiro, mas ignorância em relação à própria vida. A ignorância, ela é não saber quem eu sou, para onde eu quero ir, o que é a vida, o que eu gostaria de fazer dela, o que se espera de mim. A pior dor, de fato, que o ser humano pode sentir é ele acordar todos os dias, não saber por que ele vive, por que ele nasceu, por que ele morre, e viver todos os dias dessa maneira, sem ter uma clareza, sem ter um sentido de para onde a vida vai, o que a vida espera dele, o que ele deveria realizar através da vida. Essa é a ignorância, e é a raiz de todo o sofrimento. Porque se a gente for pensar bem, todo o sofrimento humano, se nós temos uma clareza de um propósito, do que aquele sofrimento representa para nós, o que ele quer nos ensinar, bom, então existe a dor, mas ela é uma dor diferente, é uma dor integrada. O problema grande, grave do ser humano, que qualquer pequena dor pode desestabilizá-lo, é justamente quando ele não sabe o sentido de nada daquilo. Ele não sabe por que ele nasce, por que ele sofre e nem por que ele morre. Essa é a pior dor que um ser humano pode sentir. E eu diria que muitas vezes nós somos insensíveis a essa forma de dor. Ou seja, muitas vezes é mais fácil para nós sentirmos uma dor quando ela é física, porque fisicamente nós também sentimos um pouco mais, é como se nós fôssemos mais materialistas também, até para sentir a dor das pessoas. Então, quando uma pessoa está com uma dor no corpo, é fácil para mim sentir a dor dela. Mas às vezes, quando nós olhamos para uma pessoa que tem muita ignorância, seja, que está vivendo a vida dessa forma, como nós comentamos, sem uma clareza, sem saber para onde vai, sem um sentido claro, e sofre muito por causa disso, nós olhamos para essa pessoa e muitas vezes não sentimos a dor dela e às vezes até a julgamos ainda mais, geramos mais separação dela, como se ela não sofresse por causa disso. Então esse é um ponto muito importante, entender isso. A ignorância, a falta de sabedoria, como diz o nosso sutra, é exatamente a raiz dos problemas. E também do ponto de vista da sociedade, como nós estávamos comentando. Significa que, tá bom, para o ser humano é o grande ponto, é a maior causa de dor, mas para a sociedade também. Porque vocês podem perceber que todos os problemas que nós temos a nível social, todos eles têm a sua raiz, nascem do egoísmo humano, que é uma forma de ignorância. Aliás, o egoísmo é como a ignorância se manifesta. O egoísmo é essa ignorância de não perceber que todas as coisas estão unidas e por isso eu tenho a impressão que eu estou separado de tudo. Então, na sociedade, todos os males que nós temos, a desigualdade, a violência, a fome, a miséria, a corrupção, todos esses elementos nascem dessa raiz, da ignorância. Ou seja, é uma ignorância da natureza do ser humano. O ser humano não sabe quem ele é, não percebe, não consegue entender, não consegue perceber que tem um sol dentro de si e que deveria iluminar a vida a partir desse sol, que é essa luz da bondade. É uma ignorância em relação à nossa própria natureza, que é a raiz de todos os males. Bom, o nosso próximo sutra continua falando um pouco sobre essa questão da falta de sabedoria, o que ela é. 5. A falta de sabedoria é a percepção da eternidade, pureza, bem-estar e individualidade naquilo que é perecedor, impuro, desagradável e não individual. Ou seja, confundir a realidade com a ilusão. Dar valor, profundidade, eternidade às coisas que não têm valores profundos, são muito perecíveis, não têm muita eternidade e não são profundas, são extremamente superficiais.
A falta de sabedoria é exatamente isso, é essa confusão, essa que é a ignorância. Então nós começamos a valorizar muito elementos que não deveriam ser valorizados. E os elementos que deveriam ser valorizados nós também desconsideramos. Esse é o problema. Por isso que a gente poderia entender que a educação do ser humano, isso que vai formar a personalidade do ser humano, torná-lo mais preparado para a vida, ou seja, essa verdadeira ideia de educação, não uma educação técnica, que é você encher um copo, né, dar mais informação para a pessoa, mas a verdadeira educação como formação, a gente poderia entendê-la como um refinamento do gosto. Essa é a educação que todos nós queremos fazer em nós mesmos, porque nós temos que ser educados. Então, a educação como refinamento do gosto, essa ideia de que nós queremos poder valorizar mais as coisas que de fato têm um valor, que nós queremos aprender a sentir mais prazer com essas coisas. Porque assim como uma comida, por exemplo, eu posso gostar de uma comida que me faz mal, e quanto mais eu alimento esse gosto, mais mal faz para o meu corpo, também é assim com a nossa psique. Nós gostamos de muitas coisas que fazem um mal psicológico. Muitas vezes gostamos de assistir algumas coisas, muitas vezes queremos também ouvir algumas músicas, por exemplo. Temos determinados hábitos também que nos fazem muito mal psicologicamente. Assim como uma comida que eu posso ingerir que faz muito mal para o meu corpo. E não é pelo fato de eu gostar que a comida passa a fazer bem. Porque às vezes nós temos essa impressão do ponto de vista psicológico. Ah, mas eu gosto de tal coisa. Bom, tá bom, mas só porque você gosta não significa que faz bem também. Então a educação seria exatamente isso, aprender a gostar mais das coisas, dos hábitos, das conversas, das músicas, das formas de entretenimento, daquilo que faz mais bem para mim. Ou seja, o problema é que a gente gosta de muitas coisas que parece que nos desassociam do nosso centro. Ou seja, gostamos de muitas coisas que cada vez mais derramam cita através da vida, que cada vez mais geram mais desejos e que cada vez mais nos tiram de nós mesmos. O refinamento do gosto, que nós estamos comentando, que seria a verdadeira ideia da educação, seria aprender a gostar daquilo que me aproxima de mim mesmo e que, portanto, me torna cada vez mais feliz, cada vez mais realizado e que vai aos poucos tirando o poder das coisas sobre nós. Isso que é o verdadeiro refinamento. E agora vamos falar um pouco também sobre a egoidade, ou aquele outro fator, que é um dos fatores de impureza. 6. Egoidade é a identificação aparente das forças de percepção pura com as do instrumento de percepção. Ou seja, egoidade é quando nós nos confundimos com os nossos sentidos. Nós confundimos aquilo que é o sentido com o senhor dos sentidos, aquele que deveria interpretar os sentidos, que é o nosso próprio ser. Então imaginem que os nossos sentidos e as sensações que eles nos geram, todos nós em contato com o mundo temos muitos tipos de sensação. Então, as sensações elas não são ruins, o problema não são elas. Na verdade, a gente poderia interpretar que as sensações elas são mensageiras da vida e que através das sensações eu tenho um pouco mais de contato com o mundo, com as pessoas, com os acontecimentos. Então, que elas são boas, porque me colocam em contato com a vida, aliás, são essenciais. Nós não teríamos como viver sem as sensações, sem essa percepção do mundo exterior. O problema é quando nós nos confundimos e achamos que a sensação é quem deve determinar a nossa interpretação da vida. Aí esse aqui é o problema. Então as sensações deveriam ser o nosso mensageiro, mas a inteligência, o nosso discernimento, deveria formar as nossas percepções, deveria formar a maneira como nós interpretamos a vida, como nós interpretamos as pessoas, e não simplesmente as sensações. E um perigo muito grave delas, essa confusão nossa com os nossos sentidos, é quando nós geramos um vício nos sentidos. Ou seja, os sentidos eles são importantes, eles são como uma ponte que nos levam a entender a vida. Mas o problema é quando a gente se vicia tanto neles que agora geramos uma forma de vida que depende exclusivamente dos sentidos. Então, às vezes, nós ficamos viciados em termos que estar, por exemplo, vendo alguma coisa, assistindo alguma coisa, temos que estar ouvindo alguma coisa, senão parece que a vida fica vazia, que eu não posso mais estar em silêncio, que eu também não posso ter mais um momento de ir para dentro, um momento de reflexão. Ou seja, os sentidos fazem isso com a gente, eles fazem com que a gente fique indo o tempo todo para fora, para fora, para fora. Então, a pessoa que está viciada nos sentidos, ela vai ter muita dificuldade em ter uma mente reflexiva,
um pouco de criatividade, um pouco de imaginação. Vai ser muito complicado porque está habituando a vida, a consciência está sempre fora, 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 fora. E chega um ponto que, quando sente que está sozinho e que tem que ir um pouco mais para dentro, se sente incomodado, porque todo vício ele faz isso com a gente. Ele leva a gente cada vez mais para uma dependência de estar para fora, em relação com aquilo. Então hoje, por exemplo, é muito comum os vícios nossos em relação às tecnologias, os vícios nossos em relação às redes sociais, por exemplo, que novamente o problema não é isso, o problema não é o sentido, o problema não é essa forma de percepção do mundo, o problema é a nossa maneira inadequada de se relacionar, é uma falta de inteligência, ou seja, é a dependência desse meio, que faz com que nós fiquemos cada vez mais distantes de nós mesmos. Esse que é o grande problema da egoidade. Bom, vamos comentar juntamente o 7 e o 8. O desejo é o que decorre da experiência do prazer. A aversão é o que decorre da experiência da dor. Então, os dois, tanto o prazer quanto a dor, eles são formas de um mesmo elemento, de uma mesma realidade, são como dois polos, mas que acontece exatamente quando nós nos projetamos através das coisas. Então, quando Cita está espalhada em algo, significa quando nós nos identificamos com as coisas e projetamos a nossa felicidade, então, nessas coisas, isso sempre vai nos gerar relação de prazer ou de dor. Sempre uma dor enquanto eu não alcanço, um prazer momentâneo, depois uma nova dor, depois um novo prazer, depois uma nova dor e depois um novo prazer. Os dois vão decorrer dessa experiência, do desejo e da aversão. O desejo quando eu busco profundamente algo e quando encontro o prazer. A aversão quando algo me impede então de chegar a esse desejo, de chegar a esse tão sonhado prazer. E assim a vida fica sempre oscilando em relação a esses polos. Um ponto importante aqui é a gente perceber o quanto que nós somos determinados por esses elementos, pela busca do prazer ou pela fuga da dor. Como esses elementos estão o tempo todo constituindo a maneira como nós olhamos para a vida e a maneira principalmente como nós tomamos as nossas decisões. O que é um pouco estranho, porque vocês percebem que uma criança, por exemplo, ela faz exatamente isso, e é natural, porque ela não é madura ainda. Então, uma criança, ela, por exemplo, ela tem uma natural forma de tomar as decisões em função ao que agrada a ela, e também não quer fazer aquilo que não agrada. Então, ela come o que ela gosta, não come o que ela não gosta. Então, ela tem uma forma de tomar as decisões da vida em função do gosto ou não gosto, que no fundo é exatamente isso, a busca pelo prazer, a fuga da dor. Isso é próprio de uma psique que é infantil. O problema é porque nós, depois que nós passamos pela fase da infância, muitas vezes continuamos também tomando as nossas decisões dessa mesma maneira. Então eu faço algo se me agrada. Eu vou por esse caminho porque ele é mais agradável. Eu vou por esse porque ele representa para mim que tem menos dor. Então significa, temos um pouco uma psique infantil também, que precisaria ser um pouco mais amadurecida, porque não poderíamos estar tomando as nossas decisões em função desses dois elementos, do que eu gosto ou do que eu não gosto, do que me gera prazer ou do que me gera dor, na verdade. Então, tomar uma decisão em função desses elementos significa que eu estou muito condicionado pelas coisas, não tenho uma verdadeira liberdade de decisão, estou muito condicionado pela magia que as coisas têm sobre mim, pelo poder que as coisas têm sobre mim. Significa que Cita está muito identificada. Bom, e o último dos nossos elementos, das nossas perturbações, vamos comentar agora no Sutra número 9. Da mesma forma, o pertencimento surge por impulso próprio, até mesmo entre pessoas instruídas. Bom, esse pertencimento é um ponto também muito interessante, porque é muito comum entre nós. O pertencimento é esse desejo de ser aceito pelos demais. Como eu disse, isso é muito comum. Muitas vezes a pessoa ela fica a vida inteira vivendo a vida buscando ser aceito pelos demais. E o que acontece naturalmente? Não vive a própria vida. Ou seja, eu vou sempre viver a vida que os demais querem que eu viva e nunca vou ser aquilo que eu realmente sou. Nunca vou ter realmente a vida que eu quero, sendo quem eu sou,
e com os meus valores, entendendo quais são as minhas necessidades. Esse é um problema muito sério, porque a pessoa ela sempre fica com essa sensação que, no fundo, como ela quer agradar todo mundo, no fundo nem ela mesma sabe quem ela é, nem ela mesma consegue se entender e saber o que torna ela feliz, porque o tempo todo está indo em função do que são as expectativas dos demais. Então não conhece realmente quem ela é. Só para dar alguns exemplos para vocês, imaginem, por exemplo, uma pessoa que ela quer exatamente agradar as expectativas dos demais, das pessoas que ela gosta, das pessoas que ela ama, bom, daquilo que ela, no fundo, se identifica, né? Então, imaginem, por exemplo, que como seria uma vida dessa forma? Imaginem que a nossa família, por exemplo, tem algumas expectativas sobre nós e tem alguns valores dentro da nossa família. E uma pessoa que quer agradar a família significa ela vai tentar entrar, se encaixar dentro daquelas expectativas e adotar aquele tipo de valores que são coisas que são bem vistas, são valorizadas por aquelas pessoas. Só que ao mesmo tempo, essa pessoa tem um trabalho. E nesse trabalho, ali tem algumas pessoas, tem o nosso chefe no nosso trabalho, e ele também tem algumas expectativas sobre nós e também tem alguns valores ali. E também essa pessoa que quer atender as expectativas também quer ser aquilo que o chefe espera. Também quer ter aqueles comportamentos e aqueles valores que são esperados. Então aí já entra um pouco de conflito, porque são coisas muito diferentes, aquilo que a minha família espera de mim e aquilo que o meu chefe do meu trabalho espera de mim. E ao mesmo tempo nós temos algumas relações sociais. Então nós temos amigos, por exemplo, que também esperam algumas coisas de nós. Só que o que os meus amigos esperam são totalmente diferentes das coisas que a minha família espera, são totalmente diferentes das coisas que o meu chefe no meu trabalho espera. E assim por diante. Às vezes nós temos algum estudo, faculdade, universidade, os nossos professores ali também esperam algo de nós, que são diferentes do que os amigos esperam, do que a família espera, do que o meu trabalho espera. Então a pessoa ela quer atender as expectativas de todos, só que ao mesmo tempo ela não consegue, porque são expectativas muito diferentes umas das outras. Então o que ela faz? Tenta fazer algo e o tempo todo sente que está devendo. O tempo todo sente que não está completa, que não está fazendo aquilo que necessitaria fazer. Então fica assim uma vida como uma sensação de devedor. Uma hora eu tento fazer aquilo que o meu trabalho necessita, que as pessoas lá esperam de mim, e ter aqueles valores e aquele comportamento que é o esperado. Então eu dedico muito ao trabalho. Só que eu sinto que estou devendo a minha família, porque estou devendo tempo, estou devendo atenção, estou devendo estar em todos aqueles momentos que eles gostariam também que eu tivesse. Então eles têm expectativas sobre mim. E eu gostaria também de cumprir essas expectativas. Então sinto que eu estou devendo. Agora deixa eu compensar esse mal que eu fiz. E aí esse é o problema. Agora, bom, eu tiro então a energia daqui, agora eu vou tentar atender todas as expectativas que são próprias da minha família. Bom, aí também os amigos começam a me cobrar, porque eles também gostariam que eu estivesse com eles em vários momentos, e eu ou estou trabalhando, ou estou com a minha família, então agora eu sinto que eu estou devendo, então, aos meus amigos. E agora deixa eu tirar um tempinho para tentar compensar também. E assim parece que é como se a gente estivesse sempre pulando de galho em galho, como se estivesse tentando, igual como faz às vezes no circo, tentando segurar os pratinhos, né? Tem aqueles pratinhos assim girando, e você vai lá, roda um pouquinho esse pratinho aqui, aí depois você vai ali, roda um pouquinho o outro pratinho, e assim parece que a gente está o tempo todo na vida tentando rodar os pratinhos, deixando nenhum pratinho tentar cair, sempre tentando atender aquilo que as pessoas esperam de nós, e no fundo, sempre com essa sensação de devedor, que sempre está devendo alguma expectativa, sempre está devendo alguma coisa, aquilo que os demais esperam de nós. Esse é um grande problema, porque a pessoa que vive sempre tentando atender aquilo que esperam de si mesmo, nunca vai ser quem é. Vamos sempre viver a vida que os outros gostariam que a gente vivesse, e não aquilo que nós mesmos sonhamos para nós. Não aquilo que, aliás, o nosso ser nos pede para nós, não aquilo que são os nossos valores, as coisas que nós acreditamos e as coisas que nós valorizamos, que podem ser diferentes de todas essas coisas que todo mundo espera de nós que a gente valorize. Então, esse é um ponto muito importante para ser quem nós somos, ou seja, esse processo do indivíduo, que é o que nós estamos tratando aqui, através dos Yoga Sutras, sermos nós mesmos e sermos um só, um ponto essencial é esse. Vamos ter que superar isso em algum momento, desligar dessas expectativas e sermos nós mesmos, não aquilo que os demais esperam de nós. E um ponto muito bonito nisso tudo, muito interessante, é que uma pessoa que ela é ela mesma, ela é sempre quem ela é.
e está sempre presente em todos esses ambientes com aquilo que ela é e não com o que os demais esperam dela, então ela é ela mesma na família, ela é ela mesma no trabalho, ela mesma na relação com os amigos, e não é o que os outros esperam dela, mas é a realidade sobre ela mesma. Então, uma pessoa que é assim, ela tem tanto poder, tem tanto valor para os demais, muito mais do que uma pessoa que atenda todas as expectativas que todo mundo tem. Esse é um ponto muito bonito, porque quem é um só, quem chegou a ser eu mesmo, ou seja, está caminhando pelo menos em direção a esse processo do indivíduo, busca ser a si mesmo, tem um valor enorme, porque tem uma capacidade de discernimento maior do que todo mundo e tem uma capacidade de ter respostas para situações complexas maior do que todo mundo também. Então, mesmo que eu não seja exatamente aquilo, por exemplo, que a minha família espera de mim, com certeza, quando alguém tiver alguma situação complexa, essa pessoa vai ser o primeiro que todo mundo vai procurar, porque todo mundo reconhece a capacidade de discernimento, a capacidade de encontrar respostas e o valor que aquela pessoa tem. Mesmo não sendo exatamente dentro daquelas expectativas, não tendo exatamente aqueles mesmos valores que todo mundo da família tem, porque nós somos seres, somos diferentes uns dos outros. E ao mesmo tempo, entre os meus amigos vai acontecer a mesma coisa. Significa que eu não vou ser exatamente aquilo que os meus amigos esperam. Não, porque eles esperam que eu estivesse com eles o tempo todo, e às vezes pelos meus valores de vida, pelas coisas que eu valorizo e pelas minhas escolhas, não vou ser exatamente isso, mas todo mundo vai reconhecer o valor dessa pessoa e também quando tiverem algum problema, alguma situação complexa, esse amigo vai ser o primeiro que todo mundo vai pensar. Então todo mundo reconhece o valor daquele que caminha em direção a si mesmo. Esse é um ponto muito importante. Ao mesmo tempo, no nosso trabalho, eu não vou ser exatamente aquilo que o meu chefe espera, porque o que o meu chefe espera é que eu pudesse gerar lucro para ele 24 horas do dia. Então, também não são esses os valores que eu tenho para a minha vida, tudo bem, mas eu vou ter tanta capacidade de encontrar respostas para os problemas complexos, tanta capacidade de ser estável diante das adversidades, que para ele eu vou ser indispensável. Que aquela pessoa reconhece o valor. Então, isso é muito importante. Um indivíduo tem valor para todos. Uma pessoa que quer atender as expectativas de todos não tem valor para ninguém, porque está sempre correndo de um lado para o outro e sempre todo mundo tem essa sensação que a pessoa não consegue ser aquilo que espera e ao mesmo tempo que quase não tem valor nenhum, porque ninguém quase nunca pode contar, porque está sempre na correria, está sempre querendo agradar todo mundo, correndo de um lado para o outro. Então, um ser humano, um indivíduo, ele tem muito poder, tem muito valor. É exatamente isso que vai tratar, inclusive, o nosso outro capítulo, o capítulo dos resultados. Quem é essa pessoa que atinge esse patamar? O poder que ele tem diante da vida. Então, esse é um ponto muito importante. Bom, hoje nós falamos um pouco sobre essas várias formas de fogueiras dentro da nossa caverna. E se nós trabalhamos, então, para limpar esses elementos, limpar essas impurezas nesse nosso vidro, nós somos capazes de poder olhar de maneira mais profunda para a vida, para as pessoas, para as coisas que nos acontecem, para as nossas experiências diárias. Significa que se nós buscamos um pouco mais de sabedoria em tudo, buscamos dar um valor correto para cada coisa, vamos ao mesmo tempo nos libertando desse desejo de pertencimento que nós acabamos de comentar, essa busca por tomar as nossas decisões sempre em função do prazer, da dor, essa identificação tão forte com os sentidos que gera vícios. E nós vamos aos poucos limpando esses elementos, isso vai nos dando cada vez mais a capacidade de percepção profunda, ou seja, de poder estar na vida e perceber os elementos essenciais da vida. Então as coisas elas podem começar a nos ensinar. Significa que uma convivência com uma pessoa pode me ensinar, a minha relação com o meu trabalho pode me ensinar. Quando eu estou fazendo coisas muito simples no meu dia a dia, limpando, com um animal, com uma planta, qualquer coisa pode me ensinar, porque a nossa visão ela vai estar um pouco mais profunda. Então, é exatamente sobre isso que nós vamos falar, continuando esse segundo capítulo do nosso livro, que é o capítulo da prática. É exatamente sobre isso que nós vamos falar no nosso próximo episódio. Então, vamos continuar falando um pouco mais sobre ele, sobre esses elementos. Então, o que seria esse buscar o aspecto mais essencial, mais profundo, os aspectos mais refinados em cada coisa, em nós mesmos, nas pessoas que estão ao nosso redor, que é tão difícil, porque nós costumamos ver mais os aspectos negativos das pessoas
e pouco da essência de cada pessoa. E também nas nossas experiências. Se diz que nós aproveitamos mal o nosso tempo porque a gente não sabe dar o valor correto a cada experiência também. Então vamos comentar um pouco mais sobre esses elementos nos nossos próximos episódios. Obrigada a todos, ótima noite.